Bora lá, vamos conversar sobre nicho, um assunto super importante aí, né, para o mercado da psicologia em geral, para aquilo que de fato vai fazer com que a gente cresça e, claro, né, de uma maneira mais intensa e provavelmente muito mais rápida. E é isso que eu quero trazer para você aí. Ah, acertei, hein? Que bom! Bom, vamos lá. A pergunta da live de hoje é, né? O tema da live hoje é: Rosane, eu realmente preciso ter um nicho? Eu preciso obrigatoriamente ter um nicho? Antes de responder essa pergunta, eu vou entrar lá no conceito. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os alunos é assim: sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente precisa entender o fundamento daquilo que a gente está fazendo. Algumas práticas dentro desse fundamento eles se tornam os alicerces, né? A base daquilo que nós vamos construir. E claro, aquilo que vai vir depois a nível de manejo pode ser detalhe dentro daquele fundamento. E eu acredito que quanto mais claro a gente tiver o objetivo, a intenção, o foco, né? Aquilo que de fato a gente quer com qualquer estratégia que a gente vai usar no consultório, isso sempre vai posicionar a gente muito lá na frente, né? A gente vai ter sempre uma posição no destaque. Isso vai fazer o nosso trabalho crescer e vai fazer sim com que a gente tenha muito mais resultado a curto prazo. E logicamente a médio e longo prazo, isso vai fazer também com que a gente se mantenha, que eu acho que é outro ponto fundamental, né? Não adianta crescer rápido demais e não tiver estrutura ali fortalecida para se manter. O ideal é que a gente cresça, né, de uma maneira exponencial, mas também mantenha o nosso trabalho. Eu amo, hoje mesmo eu vi uma aluna falando aqui que começou uma clínica dela e ela já tinha até em outro tempo desistido da psicologia e tá voltando e voltando com gás. E com esse gás no nível que ela já está estruturando clínica, né, trazendo outros profissionais para trabalhar com ela. E eu falei, caramba, né? Opa! Perdoe. É isso aí, felicidade imensa aqui pra mim de olhar e falar, poxa, tem um psicólogo que tá voltando a atender, tá trazendo outros colegas, que tá ali querendo fazer, querendo trazer outra visão para as pessoas, então isso é maravilhoso. Então a gente precisa pensar o seguinte: qual é o fundamento, qual é a base, e o que é nicho, Rosane? Nicho, o que é nicho? É uma área do mercado em geral que você, meu colega, minha colega aqui, dentro da nossa área, né? Então, trazendo esse conceito que é de negócios em geral, para o nosso material aqui, para a nossa realidade da psicologia, qual é a área que você deseja se posicionar, então se mostrar, estudar, pesquisar e ser de fato uma grande referência dentro daquela área ali. Nós saímos da faculdade generalistas, você pode atender quem você quiser. Teoricamente, aí, né? Vamos puxar? Bem teoricamente, a faculdade nos prepara para atender pessoas. Isso, aliás, né, dentro dessa perspectiva, em várias áreas diferentes, seja na clínica, seja no hospital, seja na empresa, seja na escola. Então, a própria faculdade, ela caminha para essa ideia da generalização do trabalho, né, do profissional ser generalista. Você é psicólogo, ponto. Teoricamente, você estaria habilitado, até pela questão do conselho, enfim, de trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Ok, ponto, isso é um fato. Por outro lado, o que a gente tende a entender? Que quanto mais específico é um trabalho, o posicionamento dele no mercado, ele se torna diferente. Porque, gente, o que é específico tende a ser percebido como algo mais direto, como algo que traz mais resolução, como algo que é mais intenso, como algo que é mais profundo. E é por isso que eu tenho desafiado, né, desde o início aqui do Psiconegócios, que a gente faça uma visão, né, e tenha uma visão estratégica da nossa carreira no consultório, aberta àquilo que é a demanda e o mercado de hoje. Pode ser que um colega que atuava no mercado, né, e tinha um consultório lá na região dele, há 20 anos atrás, que ele era o único psicólogo na região, ou um dos únicos psicólogos na região. Pode ser que há 20 anos atrás, esse colega de fato não precisaria fazer uma escolha. Por quê? Porque ele era único, era pouco, tinham poucos profissionais na nossa área, não tinha outras categorias, outras profissões invadindo aquilo que é a nossa área, uma concorrência muito menor, não tinha tanta faculdade de psicologia formando profissionais aí todo semestre como tem hoje. Eu poderia fazer uma lista desse tamanho, tá? De quantas faculdades tem aqui em Goiás hoje formando psicólogos. Fora as outras categorias, né?
Então vamos trazer só para nossa realidade aqui. Então pode ser que há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, pode ser que isso não era um assunto tão debatido, tão importante, ou que na realidade, na prática ali do consultório, os colegas não sentiam isso de uma maneira tão intensa. Mas hoje a gente precisa entender que as coisas mudaram, né? O acesso das pessoas à tecnologia, o acesso das pessoas à informação, o acesso e a velocidade com que as relações acontecem hoje, elas estão diferentes. E o consumidor, em geral, ele está atento a isso. Aí vem a pergunta, Rosane, eu preciso mesmo ter um nicho de atuação? E pasmem, a minha resposta é não. Você não é obrigado a ter um nicho de atuação. Por outro lado, se você quer se manter no mercado, você quer crescer de uma maneira estratégica, você quer ser de fato um profissional referência na sua cidade ou na sua região, você quer sim ser reconhecido, você quer sim cobrar o valor justo pela sua sessão e justo baseado nos seus custos, na sua formação, nos cursos que você já fez, nos livros que você já leu, em todo o investimento que você já teve. Você quer sim que o seu paciente te reconheça como um profissional de excelência? Aí eu preciso dizer que você precisa sim ter um nicho. Por que disso? Eu em 2012, na transição ali, né, na virada entre 2012 e 2013, estudando, né, sobre marketing, negócio, empreendedorismo, foi quando eu abri uma janela assim, né, de poxa, eu preciso fazer minha carreira dar certo, né, gente? Quem me acompanha aqui sabe, foi bem na hora que eu tive a minha segunda filha, eu já tinha 30 anos de idade, 7 anos de formada, e eu tava assim, naquele auge do ou vai ou chega, né? Eu já tinha investido tudo que eu podia, já tinha feito não sei quantos cursos de técnica, já tinha feito muitas formações, já tinha feito pós-graduação e nada, a coisa não virava. Eu atendia para o plano de saúde num valor que eu precisava atender dia, manhã, tarde e noite para ter o mínimo com 2 filhos pequenos. Assim, foi naquela hora que eu falei, poxa, se ser psicólogo é isso, tchau, eu vou fazer outra coisa na vida, né? Não quero isso para mim. Aí, o que a gente precisa, o que aconteceu? Eu comecei a entender dinâmicas de mercado, estudar sobre negócios, e aí eu comecei a ver outros tipos de negócios. E me chamou a atenção do ser específico. E é aí que eu entendi que grande parte das vezes eu não me posicionava. Eu não me mostrava como uma psicóloga com foco em alguma coisa. Eu era generalista. Lá nesse tempo eu atendia casal, criança, adolescente, adulto, todas as demandas. Aí eu me via igual uma barata tonta. Sabe o que é barata tonta? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu atendi um casal, aí eu ficava pensando, poxa, então eu tenho que estudar as dinâmicas da relação, o que tem a ver na situação deles, o que está influenciando nos conflitos e tal. Saiu o casal. Aí passava um tempo, chegava a criança, isso por plano de saúde lá no comecinho, né? Aí chegava uma criança. Aí essa criança tinha questões de aprendizagem, ela tinha questões de comportamento, tinha outras inserções, eu tinha que estudar como é que era o meu posicionamento para fazer uma visita na escola para ele. Aí, ok, saía a criança. Passava um pouco, chegava um adulto. Esse adulto tinha queixa de depressão. Aí eu ficava pensando, nossa, e agora? Como é que eu lido com pessoas que têm comportamento suicida, pensamento negativo? Como é que eu lido com um psiquiatra que atende ele? Imagina! Aí, o que eu me via? Além de ter um número gigantesco de atendimentos, porque quem atende o plano de saúde sabe que é assim, né? Você atende o dia inteiro, um atrás do outro ali, e um tempo gigantesco, 3, 4 vezes maior. Para quê? Para estudar a dinâmica de cada caso. E foi quando eu entendi, eu falei, poxa, se estão me falando que quanto mais específico, melhor é o trabalho, e na prática eu estou vendo que essa ideia de querer aprender sobre tudo e saber de tudo não está me rendendo nem a nível de retorno financeiro e muito menos de satisfação pessoal e profissional, porque também não dá para estudar tudo o tempo inteiro, não dá para ter resultado com os clientes ali o tempo inteiro, foi quando eu entendi que eu precisava fazer essa transição. E aí em 2013, né, ali bem dentro do ano de 2013 mesmo, eu entendi que eu gostava de atender pessoas com a queixa de ansiedade. E daí para frente, tudo que eu fui comunicando, os vídeos, todo o material, né, de TV, de rádio, tudo aquilo que eu fui me posicionando depois disso, usando como instrumento, né, de posicionamento, tudo falava de ansiedade. E aí eu entendi, eu falei, poxa, olha que interessante isso. Quanto mais específico o meu trabalho foi tornando, mais referência o meu nome foi se tornando, melhores pessoas, né, estavam ali tomando conhecimento daquilo que era e mais. O que aconteceu? Que eu acho que é o que mais me trouxe paz.
sabe, paz, quando a gente termina uma tarde de atendimento e fala, ai, que dever cumprido, era saber que as pessoas que estavam ali, elas estavam sendo atendidas por mim, e aí, logicamente, né, eu fui estudar, entender um pouquinho mais da dinâmica específica da ansiedade. Claro que não existem cursos e mais cursos que falam de maneira específica, mas na grande parte deles, né, dentro de técnicas de abordagem, tem módulos que falam específicos sobre os transtornos e a ansiedade entraria ali dentro. Eu fui estudar. E quanto mais eu estudava, eu me tornava, assim, perito naquilo, e aquilo estava me dando uma alegria. E o que aconteceu dentro dessa perspectiva? Eu estudava só aquilo. E eu estudava só aquilo, e eu estudava só aquilo, e eu falei, poxa, olha que legal, o paciente que vem depois, ele tá falando das mesmas coisas desse que eu tô atendendo agora, ele tem, a situação que ele vive é outra, mas a queixa inicial, a raiz do problema é o mesmo. E, gente, vai tornando o seu processo no consultório muito mais simples e muito mais fácil. Agora eu sei, né, e eu escuto isso todo santo dia, e é claro que eu senti isso também, tá? É óbvio que eu senti isso também. A gente tem apego e a gente acha que de algum jeito, quando a gente escolhe um nicho, a gente está deixando as pessoas de lado. A gente está abrindo mão de outras pessoas. Hoje mesmo eu escutei uma aluna falando isso. Nossa, mas eu vou abrir mão. E não é, você vai abrir mão de nada. Muito pelo contrário, você vai se posicionar estrategicamente dentro daquilo ali. Hoje, existem pessoas que me procuram dentro de outras demandas? Sim. Só que hoje eu escolho. Ah, eu vou continuar? Eu vou atender essa pessoa? Sim ou não. Depende da minha estratégia, depende daquilo que eu estou pensando, depende do tempo que eu tenho disponível para entender a demanda dele. Se não, eu tenho sempre uma lista amada aqui, né, de colegas da minha confiança que normalmente encaminho. Hoje, por estratégia, eu não atendo criança mais, não atendo adolescente. O adolescente que eu trato, né, que eu trabalho no consultório, é quando ele tem queixa de controle de ansiedade. Então, é esse adolescente que quer passar no vestibular, que está numa dinâmica muito grande, focada nessa questão de escolha de carreira. Esse eu atendo. Mas o adolescente que chega para mim com depressão, com autoestima, automutilação, normalmente eu encaminho para alguém, porque não é uma faixa etária que eu tenho tanto manejo para atender também. Enfim, nicho te dá, minha colega psicóloga, te dá liberdade, tá? E te dá paz. Agora, o que vai acontecer? Você vai abrir mão? Você vai deixar? Muitos colegas pensam assim, nossa, mas eu vou perder. Não vai perder nada. Muito pelo contrário. Se você tiver um método, né, uma estratégia certa de fazer sua divulgação de maneira inteligente, o que você vai fazer é atrair as pessoas certas, que vão se conectar com aquilo que você quer passar para ela de mensagem, com aquilo que vai fazer com que ela cresça, com aquilo que vai fazer com que ela propague o seu trabalho. Quando eu sinto, né, e é muito legal, assim, hoje até o meu cliente de indicação, ele vem por causa da demanda. É o que eu faço. Hoje mesmo, né? Segunda normalmente é um dia que tem muita procura, né? Não sei se pra vocês é assim, mas normalmente segunda eu falo assim, gente, é engraçado, né? Segunda parece que é o dia que todo mundo quer resolver tudo. É o dia que eu mais recebo ligação, que eu mais recebo WhatsApp, que eu mais recebo gente procurando. E aí uma pessoa hoje me mandou uma mensagem perguntando sobre atendimento e tudo. Aí a primeira pergunta normalmente é essa, né? Como é que ela me conheceu, até para eu sentir de onde que essa pessoa tá vindo e o que ela teoricamente já sabe do meu trabalho, para depois entrar ali com ela com as informações que são importantes. Aí ela falou assim, não, foi uma pessoa da família que me indicou. Uma pessoa da minha família me indicou. Aí eu fui explicar, né? Que o foco do meu trabalho é esse, explicando tudo ali pra ela, dentro daquilo que a gente chama aí de proposta. Aí ela falou assim, não, ô Rosane, eu sei. Ela já me explicou que o seu trabalho é assim. Eu achei tão lindo, eu achei tão bom, assim. Eu falei, nossa, olha que incrível. E ela nem falou quem é, não sei quem é a pessoa que indicou. Ela não falou o nome. Pode ser que E aí ela agendou, tá agendado pra semana que vem, essa semana não tem horário. Então ficou pra semana que vem. E aí eu achei legal, assim, falei, poxa, olha onde vai, né? O próprio paciente já sabe, as coisas estão ali todas linkadas numa mesma direção. Pode ser que venha um ou outro que é fora? Pode. E se você tiver manejo, gostar, entender que isso é bom para você, obviamente atenda, acolha essa pessoa. Porque normalmente essa visão do nicho, ela vai te ajudar a nível de estratégia de divulgação. Outros pontos, e aí pode acontecer isso que eu acabei de dizer, né? De você receber até paciente de indicação que seja dentro ali do mesmo nicho, que já venha por causa disso, ou que você, de algum jeito também, possa trazer pessoas pela indicação, pelo boca a boca ali, coisa que você não tem tanto controle, mas que acontece,
e que essa pessoa seja de uma outra demanda e tá tudo bem também para você, caso você queira. Então não é obrigado a ter um nicho, lógico que não, né? Por formação você pode atender qualquer pessoa. Agora, por estratégia, por visão de crescimento, para ser sim uma grande referência na área, para ser a maior autoridade, a maior referência desse assunto específico na sua cidade ou região, com certeza eu diria para você, escolha uma área de atuação. Se apaixone por essa área, estude essa área, entenda o que move o coração de pessoas que sofrem de algum jeito por isso que você quer ajudá-las, por essa demanda que você quer ajudá-las. E aí, eu sei que a pergunta máxima, né, que eu vou ter aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, na live sempre eu faço uma introdução com conteúdo e depois eu entro nas perguntas, mas a pergunta máxima sempre é, como é que eu defino esse nicho, Rosane? Como é que eu vou então parar e escolher? Ah, sou recém-formada, como é que eu vou escolher isso? Sou alguém que já atua há muito tempo, como é que eu vou escolher? Como? E claro, né, a gente tem alguns exercícios? Tem, mas de uma forma mais simplificada possível ou você vai por afinidade, né? Então, alguma coisa que tem a ver contigo, que você gosta, que você já se sente atraída por aquilo ali, ou atraído, né? Por aquele tipo de assunto. Então, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande com essa questão de carreira, de controle de pensamento, de ansiedade. Eu acho que isso faz muito sentido, porque toca também, é um outro elemento, tem muito a ver com a minha história, com quem eu sou. De onde eu vim, onde eu estou hoje, isso me move muito. Então, coisas que falam de superação, coisas que falam de enfrentamento dos medos, coisas que falam sobre essa questão da superação das crenças, coisas que falam sobre essa ideia dos pensamentos, do impacto deles na rotina, na realidade, nas conquistas, tudo isso me toca. E eram assuntos que desde muito cedo na vida eu me interessava em saber, né? O que fazia as pessoas de sucesso terem os resultados que elas tinham. Isso eu lembro, gente, com 13, 14 anos eu já me interessava por coisas assim. Quer dizer, hoje eu olho para trás e eu falo, poxa, isso faz parte de mim, né? De algum jeito. E já era uma semente que estava aqui. Só que lá em 2013, o que eu entendi? Eu podia linkar isso que era parte da minha realidade, coisas que tinham a ver com a minha estrutura de vida, com coisas que também tinham a ver comigo, com o trabalho em si, né? Isso me fez querer aprofundar, querer estudar e linkar, logicamente, né, o poder aí dessa questão do controle dos pensamentos e tudo que envolve. Então, tem a ver com história, tem a ver com afinidade, tem a ver com oportunidade. Então, digamos o seguinte, na sua cidade não tem nenhum psicólogo que se posiciona de verdade, tá? De verdade, né? Aquele que tá lá no cartão que coloca que atende todo mundo, inclusive ele atende criança, não. É quem se posiciona como psicólogo infantil. Não tem na sua cidade ou na sua região alguém que seja específico, que trabalhe de uma maneira específica as dinâmicas da infância. Ou que não atende a dinâmica que atende de fato, né? De fato ali bem direcionado para autismo, dentro da dinâmica da psicoterapia infantil. Não tem na sua cidade ninguém que trabalha com orientação de pais de filhos pequenos, de pais de adolescentes. Oportunidade de mercado. Ah, não tem nenhum profissional na sua cidade que é específico, que o trabalho dele todo é direcionado para questões de trauma. Trauma por acidente, trauma por roubo, trauma por alguma situação específica ali que pessoas vivem o dia inteiro, em todas as regiões, em todos os lugares. Ah, então não tem na sua cidade, ou tem pouquíssimas pessoas na sua cidade que estão hoje dentro da queixa, né, e que focam, que direcionam, que produzem conteúdo, que se posicionam de verdade, tá? Dentro da ideia de ajudar pessoas com depressão, adolescentes com automutilação, adolescentes com tentativa de suicídio, crianças com depressão, tudo isso são fatias do mercado. Então a gente tem a psicologia clínica, tem a clínica grande aqui, tem o desenvolvimento, né, que eu acho que a clínica na psicologia, ela passa por desenvolvimento, um foco em crescimento, performance e resultado, e por a questão de transtornos, então você pode ir também para esse caminho dos transtornos. Então tem algum profissional na sua cidade que tem todo um trabalho direcionado para as questões de personalidade? Agora, por exemplo, eu encaminhei há 3 semanas atrás 2 pacientes que chegaram para mim com queixa de ansiedade, no emaranhado ali, eu falei, opa, esse negócio aqui tem algo mais, né? E fui investigando, trabalhando, entrando com algumas ferramentas que eu normalmente atuo, não fui vendo tanto crescimento do processo delas, não vi, assim, o próximo, né, daquilo que teoricamente eram os resultados que eu queria, que eu queria no sentido de que era parte do plano de tratamento delas, né? Aí eu fui vendo,
Uma começou com um tipo de crise, a outra começou com outra. Eu falei, opa, isso aqui é outra coisa. Aí conversei com uma amiga que o trabalho dela é específico para saúde mental. O trabalho dela é mais linkado com transtornos mentais graves. Aí eu entrei em contato com ela, perguntei algumas coisas. Ela falou assim, Rosane, olha, tenho muita, assim, acho que a gente está falando de outra questão aí. Aí ela falou, né, que também era o que eu já tinha levantado de hipótese antes, que era uma questão de personalidade e tudo. E eu falei, eu vou conversar com as famílias, eram duas jovens, idade ali entre 19 e 20 e poucos anos. Eu falei, eu vou encaminhar as duas. E encaminhei para quem? Para minha colega. Essa pessoa que eu fui pedir orientação. Por quê? Porque eu sei que o trabalho dela é específico com isso. Ela trabalha em clínicas psiquiátricas, ela trabalha em emergência psiquiátrica. É alguém que o trabalho dela é todo, os estudos dela, fez pós-graduação fora do Brasil. Tudo que ela fez é em saúde mental mais grave, é focado nos transtornos maiores. Então, transtorno de personalidade, borderline, coisas desse nível. E aí eu falei, poxa, olha que interessante. Eu acredito, e quando eu fui posicionar isso para as famílias, gente, a gratidão deles, a admiração deles em relação ao trabalho que eu desenvolvi ali foi enorme. E mais, porque eu falei o quê? Ó, nesse sentido aqui, eu acredito que o trabalho dessa pessoa, e essa pessoa é posicionada, tem rede social, tem tudo, e o trabalho dela vai poder contribuir mais, porque o trabalho dela é específico para isso. O meu é específico para ansiedade. E as duas famílias falaram, Rosane, eu já esperava essa atitude sua, porque a gente conhece, né? São pessoas daqui, já acompanhavam o meu trabalho antes, e aí eles entenderam que era diferente. E foi ótimo. Ótimo para eles, ótimo para mim, ótimo para as pacientes, ótimo para minha colega, que está lá, está trabalhando dentro daquilo que é a queixa dela. Então, o ser específico torna o seu trabalho diferenciado, torna o seu trabalho mais assertivo, né? Eu acredito. Eu acredito que quanto mais você estuda algo que é específico mesmo, quanto mais você direciona isso para algo específico, a sua tendência de acerto ela é muito maior a nível de condição de processo terapêutico. Eu acredito nisso, né? Pode ser que tenham colegas aqui que trabalham com abordagens diferentes, visões diferentes, e tá tudo bem, a gente não tá aqui para discutir isso, a gente tá falando de negócio, mas eu acredito que o nosso processo até de ajuda, né, de um trabalho mais eficaz com as pessoas, ele tende a ser melhor também. Então você pode trabalhar com situações mais graves, você pode trabalhar com casal, você pode trabalhar com qual dinâmica do casal. Tem o casal que é o conflito do casamento, tem a questão da superação do divórcio. Gente, nicho tem N. A pergunta é, qual é a dor de um público ou de uma parcela de pessoas que você quer ajudar a resolver? E que você quer estudar tanto aquilo e se direcionar tanto para aquilo e falar tanto daquilo que de algum jeito você vai ser a maior autoridade de referência na sua região falando disso. Então você pode falar, dentro de relacionamento, você tem relacionamento amoroso, você tem relacionamento amoroso, né, afetivo, homem e mulher, você tem relacionamento pais e filhos, você tem relacionamento abusivo, né, hoje está em alta, né, um tema que está sendo muito discutido. Todas essas dificuldades, todas essas questões que envolvem os relacionamentos, o papel da mulher, dentro do nicho, né? Dentro da oportunidade de trabalhar com mulheres. Você tem autoestima para essa mulher e a carreira, o gerenciamento dessa mulher entre ser mãe e ser profissional. Você tem, emagrecimento, né? Não só para mulher, grupos de emagrecimento, foco em emagrecimento, quais são as questões emocionais dentro do processo de emagrecimento. E aqui eu poderia ficar horas e horas falando para você. Outros, né? Desde a avaliação neuropsicológica, tem várias pessoas que eu sei que acompanham disso. Você pode ser a maior referência em avaliação neuropsicológica para crianças, a maior referência de avaliação neuropsicológica para idoso. Você pode ser a maior referência de avaliação neuropsicológica para quem vai fazer concurso, que precisa de laudo. Você pode se tornar a maior referência dentro daquilo que você desejar, desde que isso obedeça primeiro o princípio de fazer sentido para você. Então é aquela pergunta, né? De pensar assim, poxa, se todos os dias no consultório eu tivesse a oportunidade de receber pessoas que falassem disso ou que estão buscando isso, o que seria? Como que seria? Como que seria a sua tarde de trabalho? Hoje eu falo para vocês assim, de uma maneira muito tranquila, né? Muito sincera. Eu saio do consultório com uma sensação assim tão grande de dever cumprido, porque segue um processo, né? Segue todo um passo a passo ali. Mas é lógico que isso é algo que foi construído, algo que foi ali fazendo parte de uma rotina. E quanto mais você constrói uma base, lembra lá do início da live, né? Quanto mais focada num fundamento estratégico, mais a gente consegue fazer algo que seja muito melhor para nós e para o outro. Então, se você trabalha com avaliação,
Você pode se tornar uma grande referência disso para quem é idoso. Você pode se tornar uma grande referência de pessoas que querem trabalhar o eu dentro da relação, que é um outro nicho bem interessante. Você pode ajudar pessoas a desenvolverem características, né, de autoestima e autoconfiança que vão fazer com que elas tenham mais resultados nos negócios, resultados no trabalho, resultados na saúde. Dentro de saúde tem muitas opções, pessoas que só... Imagina você se tornando uma grande referência em ajudar pessoas com fibromialgia, porque a gente sabe que é uma doença que tem um cunho emocional gigantesco, psoríase, todas essas doenças que tem, né, dentro aí da visão da psicossomática, uma visão emocional muito grande. Essas pessoas, elas estão perdidas, elas não sabem quem procura. E às vezes se procura um psicólogo que nunca estudou sobre isso, que não entende essa dinâmica, que não entende isso, o processo vai ser muito mais lento, tende a ser muito mais lento. Imagina você se tornando a maior referência na sua cidade ou na sua região de pessoas com isso. A semana passada eu vi uma aluna que tem um trabalho maravilhoso aqui, que está começando a desenvolver, que o trabalho dela é ajudar pessoas que têm queda de cabelo. Por quê? Porque a alopécia tem um fundo emocional gigantesco. E ela entendeu isso baseado numa história, enfim, né? Tá aí trabalhando. E tá se tornando específica para isso. Outra visão, né? Eu vim de organizacional, né, gente? Acho que eu já falei disso aqui. Sempre tem novas pessoas, enfim. Então, eu entrei na psicologia, na verdade, eu entrei numa empresa para trabalhar no RH antes de entrar na faculdade de psicologia, né? Isso lá nos primórdios. Só que no meio do processo, eu entendi que aquela visão de organizacional, que tá ali naquela relação com o empresário, tudo aquilo não fazia sentido para mim. Eu queria ajudar quem queria ser ajudado, né? Eu gosto de desenvolvimento, gosto de trabalhar com quem quer, gosto de quem trabalhar com gente que tá aí, ó, com energia para fazer. E eu não sentia isso nas empresas, ok. Mas eu entendo que hoje a gente tem um viés de trabalho que envolve o trabalho de uma maneira muito interessante, que é você trabalhar saúde emocional e trabalho. Qual é o impacto do trabalho em si, da questão da carreira, do desenvolvimento, nas emoções das pessoas. Então, por exemplo, trabalhos que liguem ansiedade, estresse, o próprio fato da depressão, o próprio fato de afastamento, qual é o impacto emocional que isso tem na vida das pessoas que trabalham. Isso é um outro super nicho, né? Super no sentido de ser grande, tá? Gente, sempre quando eu falar super, tem muita gente que manda direct pra mim, é porque tem muita gente? É porque é bom? Não, é porque tem nichos que tem mais gente, tem mais procura. Então, assim, tem nichos que tem demanda demais, né? Por exemplo, ansiedade tem uma demanda gigantesca. Depressão tende a ter demanda, mas tem resistência. Então, é um outro processo, né? Muitos pacientes não têm uma adesão muito grande em relação ao tratamento. Mas esse do trabalho, muitas e muitas pessoas relatam, quem nunca ouviu falar, um amigo perto, um familiar fala, ai, nossa, domingo, ai, que triste, quando eu escuto a música do Fantástico e penso que amanhã é segunda, né? De algum jeito aquilo já gera sofrimento, já vem essa sensação de olhar e falar, nossa, será que é bom, será que não? São lugares, né? São áreas onde tem muito mais gente procurando. Agora tem um detalhe, né? A gente tem que entender o seguinte, lógico, existe uma dinâmica de mercado? Sim, mas também é aquilo. Como é que está o nosso posicionamento? Será que as pessoas que são dessa queixa específica, elas estão nos encontrando? Que aí é uma ideia, né? Como é que você está se promovendo? Como é que você está criando seus conteúdos? Então, resumindo, bem resumido, você é obrigado a ter nicho? Não, tá? Mas se você quer crescer, você quer fazer diferença, você quer crescer mais rápido, você quer se tornar uma grande referência rápido, eu diria para você que é a sua principal escolha. Para começar, é de fato a sua principal escolha. Ok? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas de vocês aqui, que eu já vi que tem um monte de coisa. Gente, eu gosto, tá? Eu acho que torna a nossa live mais interativa. Enfim, dá pra gente crescer junto. Eu acho que isso é fato, tá? Então, ó, o que acaba acontecendo aqui, só para explicar a dinâmica para quem entrou depois. Como vocês vão mandando, pode ser que as primeirinhas lá eu não consiga ver. Se eu não responder, alguém me manda de novo. A gente normalmente faz de 1 hora, né? A nossa live tem 1 hora. Então, dentro desse nosso tempo aqui, a gente está indo para 30 e poucos minutos. Eu acho que dá para fazer tranquilo. Vanessa Andrade. Rosane, eu sou recém-formada. Gostaria de começar no nicho de habilidades sociais infantis. O seu nome aí tá difícil, tá, Vanessa? Traduz para mim o que são habilidades sociais infantis. Não é para mim, não. Eu mais ou menos entendo o que você está querendo me dizer. Mas qual é o comportamento? Qual é a habilidade? É o quê? É relacionamento? É contato com os colegas? Qual é o tipo de habilidade, tá? Gente, uma coisa, tá? Sempre simplifica a nossa fala.
Uma pessoa mandou pra mim, pra eu olhar o Instagram aqui, e o Instagram era assim, como lidar, um texto, né? O texto era lindo, maravilhoso, super bem escrito, muito bom, mas era como lidar com comportamento inadequado. Aí eu falei, troca comportamento inadequado pra birra, pra criança que se joga no chão no shopping, pra criança que bate no colega. Tudo isso são comportamentos inadequados. Mas quando você coloca o nome habilidades sociais, você não conecta com ninguém. Assim, público geral, tá? Vai conectar com o psicólogo, que é da abordagem, que vai entender e tá tudo bem. A gente não trabalha para psicólogo no consultório, né? A gente trabalha para as pessoas em geral. Normalmente elas tendem a não entender muito. Então, assim, a primeira coisa aqui, Van, é traduz o que você está chamando de habilidades sociais, eu acho que é um ponto. E isso é um nicho. Gente, não existe nicho bom ou nicho ruim. Existe um nicho que tem demanda e outros que não tem tanta. Existe nicho que tem mais adesão do público e outros que não tem tanto. Por exemplo, depressão, né? Então você vai falar de depressão, você tem que ter muito mais energia, você tem que ter uma qualidade de conteúdo para acessar essa pessoa. Você precisa procurar um jeito de acessar essa pessoa para que ela veja sentido no que você está dizendo e ela queira ser ajudada. Ah, Rosane, você está dizendo então que a gente não deve se posicionar nesse nicho? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Tem gente morrendo todos os dias, cometendo suicídio, um monte de coisa envolvida nisso. Muito pelo contrário. Só que aqui, no papel de mentor e quem está nesse mercado há muito tempo, eu preciso dizer para vocês a realidade. É aquilo que eu brinco em algumas lives aí. É a dose da Rosane sincera. Verdade plena. Agora, você precisa entender o seguinte, como é que você acessa essas pessoas. Então, existe nicho que tem menos adesão, depressão é um deles, dependência química é outro deles, né? Porque o próprio processo, desculpem, da pessoa em si não é só por uma questão de marketing, é dentro do consultório. Quem atende mais tempo sabe disso. São pacientes que normalmente tendem a ter um pouquinho mais de resistência. Então, Vanessa, não existe uma ideia de ter nicho, se o nicho é bom ou ruim, ok? Aí você pergunta aqui, será que eu deveria abrir para adolescente? Aí é você que vai decidir em que faixa etária você quer se tornar a maior referência. Por quê? Se você for comunicar para o pai que é, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. Vou pegar minha filha. Minha filha tem 7. Se você estiver falando de comportamentos que são relativos da idade dela com 7 anos e que são habilidades sociais importantes para o desenvolvimento dela, ok. Se você estiver falando, e vai conectar comigo, se você estiver falando sobre essa questão de compartilhar as brincadeiras, de estar construindo as primeiras relações, as amiguinhas, enfim, eu acho que está muito ligado aqui à fase dela, ok, você vai conectar comigo. Agora, se você estiver falando para uma... Chegou minha água, né? Santa água. Se você estiver falando para uma mãe que tem um filho de 15 anos, que fica dentro do quarto, que só quer jogar videogame, que passa as madrugadas ali e que não tem relacionamento com ninguém presencial, mas se relaciona só com pessoas da Coreia, de vários lugares baseado em jogo, percebe que são demandas completamente diferentes, aí nenhuma delas vai entender que você está falando com elas. E o princípio do nicho é você gerar conexão com aquilo que é específico, entendeu? Então, se você segmenta melhor e pensa qual é dessas faixas etárias aí que você quer se tornar a maior referência que você precisa, ok? Gisele Regina, atendimento em grupo pode ser considerado um nicho? Não, porque nicho é dor, tá? É fatia do mercado. O atendimento em grupo é instrumento. Atendimento individual é instrumento. A própria avaliação é instrumento. Atendimento online é instrumento. É só instrumento, é só o como. Como você entrega? Você entrega o seu processo em grupo. Eu entrego meu processo individual. O outro entrega por curso. Aí é pensar em estratégia, né? Baseado na ideia do quê? Fundamento. Qual é o fundamento do nicho? Fatia de mercado. Agora você pode pensar o seguinte, Gisele, é assim, dentro daquilo que você gosta de fazer em grupo, o que mais que acessa mais as pessoas? Qual é o tipo de grupo que gera mais crescimento para as pessoas porque resolve qual problema? Qual é o problema que é melhor para as pessoas estarem em terapia em grupo? Fazer grupo, entendeu? Por exemplo, eu acredito que grupo de emagrecimento funciona muito. Grupo, né, temático, tipo, grupo para superar questões de relacionamento, separação, divórcio, coisas assim, tendem a funcionar. Então tem que pensar muito na dor, tá? Qual é a dor? E se é individual, se é grupo, se é online, se é só instrumento, ok?
Lisiane, a escolha do nicho deve iniciar pelo tema que temos mais facilidade, habilidade, desenvoltura? Sim, tá? Então, assim, é aquilo. Uma coisa que eu normalmente falo para os alunos aqui, né? Que é uma coisa que eu gosto de trazer como reflexão. Se você fosse chamada para uma entrevista na televisão amanhã de manhã, hoje, aqui, segunda, 7h30 da noite, a principal emissora de TV da sua cidade liga e é a oportunidade para você ter visibilidade, muitas pessoas te veem, conhecerem o seu trabalho. Qual é o assunto que essa produtora vai falar assim, psicóloga fulana, eu quero que você venha amanhã no Bom Dia, o que aí? Bom Dia São Paulo, Bom Dia Goiás, Bom Dia Rio Grande do Sul, Bom Dia Paraná, Bom Dia o que for, maior emissora. Você vai falar sobre X. Você vem? O que é o X? Entendeu? Por exemplo, se me ligar agora para falar assim, amanhã de manhã você vai fazer uma entrevista para, sei lá, Ana Maria Braga, sobre controle da ansiedade, eu vou. Agora, se falar assim, você vai fazer e o tema é relacionamento, tô fora. Por quê? Porque eu não domino, entendeu? A minha é relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, conquista, relacionamento abusivo. Não vou falar não, obrigada, é a melhor oportunidade do mundo, mas eu não vou lá me expor em algo que eu não sei. Porque isso vai depor contra mim, né? Vai ser ruim pra mim. Então, qual é o assunto? E aí começa, Lise, por essa ideia aqui, ó, da afinidade. Isso faz sentido também, ok? Ok. Simone, né? Nem todos que se formam acabam trabalhando na área. Vários colegas que se formaram comigo mudou de área de atuação. Às vezes até por frustração, né? Por não conseguir fazer o que precisa e não ter resultado e tudo. Vanessa, Karine, veja a psicoterapia como médico, por exemplo. Quando estamos com um problema no coração, você vai aonde? Isso, Van. Você não vai lá no clínico geral, para o clínico geral decidir para onde você vai ou se você fica com ele. Não, você vai no específico. Tá? E hoje a medicina é um grande exemplo disso, né? Eu acho que cresceu muito, evoluiu muito, a gente acaba tendo um pouquinho mais de segurança em alguns aspectos, é lógico, a gente tem essa visão mais integrativa em alguns processos, mas de uma maneira geral trouxe uma evolução muito grande essa ideia do específico, porque o profissional, o médico que está ali específico, ele está aprofundado naquilo, então o nosso nível de confiança, se coloca no lugar de paciente, né? O seu nível de confiança, quando você sabe que o médico que vai fazer a sua cirurgia no joelho, ele faz cirurgia no joelho a vida inteira, e ele estudou aqui, ele estudou fora, ele se dedicou e ele só pensa nisso. O seu nível de confiança com certeza é muito maior, tá? A Vanessa, o Karine, né? A Vanessa Karine aqui foi um ótimo exemplo, acho que tem tudo a ver. Que bom, Luana. Luana colocou aqui, faz muito sentido. Ai, Minho, não sei o que é, Minho Medeiros, agora sim consegui entender a questão do nicho. Que bom, gente, eu sei que dá um nó, né? É natural, é porque é novo, né? Gal, o específico que você se refere é faixa etária também, tipo ansiedade, serem adultos ou crianças também? Você pode especificar a faixa, ó. Então você tem um nicho que tem uma ligação aí muito grande com uma ideia de área. Aí você tem quem. Aí o quem, ele tem uma idade e ele provavelmente tem um sexo, né? Então é para homem, é para mulher, é para criança, é para adolescente, é para adulto, é para idoso. Aí é o público, tá? É a pessoa específica que você quer, ok? Ana Paula Xavier, isso que penso. Estou sendo pela metade, alguma coisa aí. Karina, eu já falei sobre um pouquinho dessa questão de como definir, né? Luciana, depois de quanto tempo de atuação você considerou que o seu consultório estava prosperando do jeito que você queria? Luciana, né? Luciana, perdão. Lu, eu tenho 2 momentos de carreira. Então, eu tenho antes 7 anos de plano, dificuldade, 1000 problemas. E depois de 2012 para 2013, que eu comecei a me posicionar, as coisas começaram a acontecer. E dentro desse tempo, que é um segundo estágio, eu sou formada desde 2006, tá, gente? Então, tem bastante tempo aí no caminho. Mas os primeiros 7 anos, eu fui cega. Eu falo assim, eu poderia ter... Sabe aquela ideia de borrachinha? Eu podia ter passado a borracha e voltado lá no começo. Ai, se pudesse, né? Se pudesse, teria sido lindo. Mas tudo bem, vamos lá. Mas hoje eu entendo também servir de experiência, serviu como base. Mas enfim, aí quando eu retomei, voltei de licença maternidade de 2012 com a minha filha e tal, e eu fui estudar outras coisas, aí dentro desse tempo, eu demorei assim uns 2 anos para falar, ufa, isso é ser psicóloga de sucesso. Aí sim, eu já tava assim... num outro nível de reconhecimento, de faturamento, de retorno financeiro, de pacientes engajados com o processo. Aí eu falei, poxa, era isso aqui que eu queria. E hoje, o que eu tenho sentido, né? Como, querendo ou não, a partir disso, foi desenvolvido um método, um processo, eu tenho alunos que estão conseguindo algo muito mais rápido. Acabei de falar com uma aluna aqui, amanhã até eu vou disponibilizar aqui no Instagram, né, para vocês o print dela.
Ela mandou pra mim aqui, Rosane, já bati a minha meta de atendimentos desse ano, que era o objetivo que ela tinha, há 2 meses. Nós estamos em julho, então ela bateu a meta do que ela queria pro fim do ano em maio. Aí ela tá aqui, eu já tenho que fazer outra, né? Eu falei, claro, né, menina? É óbvio. Então, hoje eu sinto que até por uma questão de facilidade, as alunas estão conseguindo muito mais rápido. Mas lá no comecinho, Lu, foi 2 anos, tá? Mais ou menos uns 2 anos aí depois. Lisiane, no comecinho da segunda etapa, tá? Para ficar bem claro aí para vocês. Lisiane, orientação profissional, inserção no mercado é nicho? Orientação profissional, sim, sim, porque você está dentro do mercado de carreira, né? Então, se você, e principalmente assim, ó, não sei se é o seu caso, tá, Liz? Mas se você já fez alguma coisa organizacional, se você já vem desse mundo do trabalho, é uma ótima oportunidade, porque você conhece os bastidores disso. Então, orientação, a inserção, a escolha, tudo que envolve essa dinâmica do mercado, do trabalho, é bom. E você tem 2 tipos de público que você pode explorar mais. Tanto o jovem, adolescente ali, que vai fazer esse processo, quanto o adulto que está insatisfeito, porque às vezes ele já fez uma escolha errada, né? E está frustrado e todas as coisas que envolve, ok? Deixa eu ver aqui. Gal, acho muito importante você falar sobre nicho. Que bom! Muitos psis, né, colegas, por falta de oportunidade, atendem todas as faixas etárias. Por exemplo, eu só atendo adultos e com isso sou pressionada a atender crianças. Gente, eu vejo que a psicologia do futuro tem que se atentar para essa questão do específico. Essa ideia de fazer cartãozinho, colocar lá que você atende todo mundo, isso é marketing reverso. É contra você. Contra de verdade, quero falar isso de coração, tá? Por quê? Porque pra mim, quando os psicólogos crescem, a gente cresce, eu cresço, todo mundo cresce junto. Então, se tem alguém fazendo coisa que é contra, logicamente isso impacta todos nós. Então, eu acredito muito, assim, numa visão de psicologia do futuro, que a gente precisa se adequar. Não sei se vocês viram, tá? Tem uma reportagem aí da Globo News falando, né, das profissões que vão desaparecer. E eles falam que a psicologia não vai, pelo contrário, é uma profissão do futuro, mas que a faculdade vai ser, a nossa grade curricular vai ser reformulada. O que eu entendo? Eles já estão atentos a outra dinâmica. Gente, quem imaginaria há 15 anos atrás que daria para fazer atendimento de psicoterapia online? Você está aqui e seu paciente pode estar lá nos Estados Unidos, pode estar no Japão, pode estar em onde for e você consegue acessar e ajudar essa pessoa. Há 15 anos atrás ninguém falava disso. Ninguém imaginou que isso seria possível. Há 20 anos atrás nunca que seria possível. E hoje está aí, fazendo parte da nossa vida. Então são coisas que eu acho que é da dinâmica do processo em si e que a gente precisa se adequar, entendeu? Vamos lá. Luana, é isso, né, Luana? Tenho uma dúvida, queria orientar pais e professores. Eu preciso necessariamente atender crianças também? Não é uma obrigação, é uma decisão sua. Se você quer ser estrategicamente uma profissional que faz orientação de pais, ok. Aí são serviços diferentes. Você faz a orientação de pais e atende a criança? Ou você quer criar um modelo de orientação de pais que seja específico de uma maneira geral? Ou você quer orientar os pais e as crianças que você atende? Aí é uma questão de estratégia, tá? Depende de uma escolha sua mesmo. Eu não vejo que tem uma obrigatoriedade de processo, não. Karina, dentro do nicho de ansiedade, você trabalha com o todo ou específico também dentro do nicho? Carol, né, Carolina, é legal essa sua pergunta. Eu já fui muito tentada, assim, sabe, em especificar mais. Tipo, ansiedade como quem tem transtorno de pânico, ou ansiedade para quem vai fazer algum tipo de processo específico, tipo vestibular, carteira de habilitação, coisa assim. Mas eu acho que dentro de ansiedade separam 2 públicos. O público de performance, gente que quer algum tipo de resultado específico, que é o que eu gosto, e as pessoas que já estão no nível mais adoecido, que seriam essas pessoas que têm os transtornos mais graves, né, dentro disso, que desenvolve TAG, coisa assim. Esse não é um público que eu acesso tanto com a minha comunicação, porque não é o que eu de fato gosto. Eu gosto mais eu sou de resultado, né? Então eu gosto de estratégia, eu gosto de resultado, eu gosto de ter um plano mais elaborado de processo de trabalho. Então, dentro disso, o meu paciente consultório, na grande maioria, ele vem porque ele tem algum impedimento, alguma coisa que está ali na vida dele atrapalhando, e ele sabe que esses pensamentos negativos ficam ali ruminando, atrapalham a vida dele de algum jeito, e ele vem em busca disso. Então, por isso que eu atendo muito vestibulando, muito concurseiro, muitas pessoas que querem falar em público, gente que tem um ponto, muita gente de habilitação, muita gente que já dirige, tem carteira e não dirige porque tem medo, gente que quer fazer prova, é muito esse nicho e normalmente é o que eu mais, assim, de paixão mesmo é o que eu gosto.
Gosto muito de gente de empreendedorismo, então eu tenho até aqui uma parceria muito grande com uma rede de mulheres que são empreendedoras, porque normalmente essa mulher empreendedora que é muito ativa, ela tende a ser muito acelerada e ela não presta atenção naquilo que precisa, ela fica ansiosa, fica cheia dos medos. Então, normalmente é esse público que eu gosto. Mas se você for pesquisar meu material, você vai ver que não tem nada que teoricamente fala disso. Eu sou psicóloga com foco em ansiedade para performance. Não tem. Lá normalmente fala, eu sou psicóloga com foco em ansiedade. Mas o jeito que eu falo, o que eu falo, o tipo de conteúdo que tem, já direciona para isso, tá? Mas é uma possibilidade. Em alguns momentos eu até pensei em fazer algo mais específico, assim, entrar mais dentro da ansiedade mesmo, no nível de subnicho. É um jeito de fazer. Mas aí depois eu desisti, achei que tava bom do jeito que tava e tá tudo bem. Ai, ai, vamos lá. Lou Rosa. Quero trabalhar com adultos que se tornaram cuidadores de seus familiares dependentes em termos de doenças incapacitantes e que abriram totalmente mão, parcial ou totalmente das suas vidas. Isso é bom, hein? Legal. Quase, nunca vi ninguém assim, trabalhando com isso. Aí você precisa entender, né? Mercado. Existe mercado? Qual é o número de pessoas que estariam nessa condição hoje? Na sua cidade ou na sua região? Acho que é um ponto para você pesquisar. Essas pessoas, assim, a nível de adequação, seja financeira, seja de busca, de procura, elas entendem que isso é um problema? Isso é um ponto também, tá, Lô? São coisas para você pesquisar. É algo bem diferente, nunca vi ninguém falando disso assim, de uma maneira tão específica, mas aí precisa ter essa visão de mercado mesmo, para você investir em energia também em algo, ou se você tem uma causa, tá? Eu tenho alunos aqui que tem causa dentro de paciente com oncologia, causa dentro de paciente terminal, causa pessoal, existe toda uma história que dá suporte e elas estão buscando, né? Tem uma aluna que a semana passada me falou aqui de um centro para idoso que ela quer montar, é uma causa da vida dela, assim. Eu acho lindo isso, tá? Às vezes pode ser seu caso aqui também, então tem que pensar isso, mas também, como eu tô falando de negócios, né? Eu preciso falar sobre essa ideia de que existe um mercado aí por trás e tem que pesquisar, ok? Luciana, trabalho na área de envelhecimento. Gente, olha, é um outro nicho que está crescendo muito, né? Específico às demandas do idoso. A gente tende aí por várias situações a olhar que daqui a alguns anos a gente vai ter um crescimento gigantesco. Já tem, né? Mas cada vez maior aí sobre essa questão das dinâmicas, porque o idoso é o futuro nosso, né? Então tem muitas pessoas que estão aí e eu vejo poucos psicólogos se tornando referência de verdade nas dinâmicas do idoso. A Lu falou aí de gerontologia, né? Autoestima feminina. A autoestima feminina, normalmente, Lu, é muito aberto, tá? Autoestima feminina que impacta em quê? Porque é uma pergunta que eu sempre recebo aqui. Ah, saúde emocional. Eu trabalho com saúde emocional. Gente, todo psicólogo trabalha com saúde emocional, né? Em várias áreas diferentes, mas todos trabalham com saúde emocional. Autoestima, eu também entendo mais ou menos a mesma coisa. Todos nós, de algum jeito, trabalhamos o eu, porque é no eu onde tudo começa. Só que se você falar só de autoestima, é vago. Agora, a autoestima que atrapalha em quê? A autoestima que atrapalha em relacionamento? A autoestima que te permite ter um relacionamento abusivo? A autoestima que te faz comer além da conta e ter toda uma dinâmica, é por isso que vem aí essa questão de dificuldade de emagrecimento? Então tem um pouco disso, né? Aí, Carol, atuo no nicho de depressão em mulheres. É um foco bem direcionado também. Nayara, isso? Então, atendimento clínico a profissionais da saúde. CAPS, sim. Agora, qual é a dor do profissional, tá? Porque não é que atender profissionais de saúde não é nicho, é público. É a confusão do fundamento. Nicho é a área. Então, qual é a dor desse público que você deseja, Nayara, se tornar específica, entendeu? Nicole, eu gostaria de aprender fazer parcerias dentro da área da maternidade. Ni, fica como sugestão, tá? Tema de parceria, porque aqui é outra coisa. Às vezes sinto que o meu nicho não tem tanta procura. Quem tá em maternidade, eu acho que é foco, tá? Tem que pensar muito em diferenciação, tem que pensar em como é que você acessa essa mãe. Porque essa mãe, o olhar dela normalmente está muito ligado ao filho. Então, acho que tem alguns elementos aí que precisam ser trabalhados, ok? Carolina, depressão é complicado mesmo, porque a pessoa, para ter a procura, ela tem uma barreira. É isso aí. Michele, qual é a sua opinião do nicho de prevenção do suicídio? É um nicho excelente se você tiver muita energia, vontade e causa, tá? O que eu chamo causa, gente? É uma ideia de ideal mesmo. Eu quero ajudar essas pessoas, eu quero fazer com que isso não aconteça na vida dessas pessoas, eu quero fazer algo extraordinário para diminuir o aumento constante disso no Brasil, eu quero se tornar uma referência para trabalhar isso. Por quê? Porque são nichos que demandam muita energia.
E eu sei que às vezes as pessoas querem resultado e querem resultado, mas não querem pagar o preço. Então, se você estiver disposta, Michele, a pagar o preço de enfrentar, show, vai e faz. Até porque, né, gente, a gente tá falando de uma área que tá aqui muito linkada ao viver ou morrer. Então, isso tem um poder muito grande. Ó, vou responder mais 3 perguntas, porque o Instagram daqui a pouco me avisa que a gente vai cair, né? E que acabou o nosso tempo. Ai, ai, Carita, gostaria de trabalhar com enlutados. É um outro super nicho, né? Pessoas que passaram por perdas ou grandes perdas. Olha aqui, ó, colocar foco. Ingrid, sou orientadora profissional de carreira, tenho muita procura no consultório para ajudar pessoas com ansiedade. Posso ter um nicho de ansiedade também, ou ansiedade no trabalho, burnout? Sim, nossa, foco. Gente, carreira e ansiedade tem uma ligação direta, tá? Assim, tem muita coisa. Aí a gente não sabe o que causou o quê, mas aí, Ingrid, tá no foco do seu trabalho, com certeza, com certeza. Marjorie, qual é a área da psicologia que tem uma renda melhor? Aquela que você tiver paixão e se dedicar a fazer dar certo. Simples assim, tá? Não faça só porque é a área que falaram que é a que dá mais dinheiro. Nunca faça uma escolha baseada nisso. Ah, eu quero atender esse nicho aqui porque é onde dá mais certo. Não, precisa fazer sentido pra você. Gente, eu vou encerrar as perguntas aqui pra finalizar com isso, tá? Porque eu acho que ajuda demais, assim, a ter essa clareza de pensar o seguinte. Ó, tudo pra dar certo precisa começar internamente. Porque nos negócios, tudo requer muito enfrentamento. É um enfrentamento diário, tá? Manter consistência de ritmo, manter consistência. Porque assim, para dar certo de verdade, você não vai fazer uma vez só. Você não vai lá escrever um texto, você não vai gravar um vídeo, você não vai visitar um parceiro. Não, isso é rotina, tá? Rotina, vai fazer parte do seu trabalho todo bom e santo dia, do mesmo jeito que atender. Então, não escolha algo que você não gosta, ou que você não tem o mínimo de afinidade, ou que você não tem abertura de aprender ou querer gostar em algum dia da sua vida. Porque senão o seu trabalho vai ser uma tortura e daqui a pouco você ou vai desistir ou vai adoecer. 2 opções que não vão te ajudar em nada, tá? Então nunca faça essa escolha, não sei, né? Se você, não tô dizendo que foi isso que você quis dizer, tá? Quem perguntou, mas só peguei um gancho aqui. Não escolha porque alguém te falou que é a melhor área, porque financeiramente é melhor. Porque eu vejo gente infeliz em todas as áreas e eu vejo pessoas felizes nas áreas mais diversas possíveis, ou às vezes daquelas áreas assim que ninguém acreditava, né? Mas por quê? Porque para aquela pessoa ali faz sentido. Então tem o nicho, o público, a área, primeiro ela tem que tocar seu coração, ela tem que tocar sua alma, porque é isso que vai te dar energia todo bom e santo dia para fazer o que precisa ser feito, para romper, para pagar o preço e para crescer. Quem me acompanha sabe, né? Eu já falei várias vezes aqui. Eu não faço material de divulgação, não vou em busca de pessoas, não faço parceria, porque eu sou extrovertida, porque eu sou uma pessoa que consegue. Pelo contrário, gente, quando eu vou para evento, que eu tenho que me expor ali no 1 a 1, é um sofrimento gigante, enorme, porque não é meu, é um treino. Mas como eu faço algo que me toca, que eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar essas pessoas, eu gosto de ver quando a pessoa manda pra mim falando que ela conseguiu fazer algo, que quando ela chegou no consultório a primeira vez, ela nem pensou naquilo como possibilidade, ela sentia crise de ansiedade só de pensar e imaginar ela fazendo aquilo. Quando ela me manda falando, Rosane, olha só, olha o que aconteceu aqui, deu certo, eu consegui e tal. Isso me move, isso me eleva. Do mesmo jeito, né? Aqui com vocês, quando vocês me mandam, nossa, eu fiz um evento, consegui paciente novo, gravei meu primeiro vídeo. Essa semana alguém me mandou lá um stories do consultório que ela tinha acabado de montar, coisa linda, era o sonho da vida dela. Eu gosto disso. E porque eu gosto disso, eu mantenho. Agora, não faça algo que você não gosta só pelo resultado. Porque isso, a curto prazo até vai bem, a médio prazo torna uma tortura, a longo prazo você vai se arrepender muito, tá? De ter feito uma escolha assim. Gente, é isso, tá? Ai, Liz, esse tipo de serviço eu não faço, tá? Gente, é gente demais aqui. Nem as alunas eu não consigo. Me perdoa mesmo. É porque é muita gente e tem que ter agenda, né? Tempo. Tempo sobrando. Ai, ai, ai. É isso, coisa que a gente não tem. Beijo pra vocês. Continuem acompanhando as lives de hoje. Vou dar uma olhada nas perguntas aqui. Ai, ai, Valquíria, pulei a sua. Me fala aí, o que é?
Será que eu consigo? Ó, falta 1 minuto pra eu cair. Ai, gente, deixa eu ver. Manda aí de novo. Deixa eu ver o que é que eu pulei. Ai, ai, ai. Não vi mesmo. Será que foi? Ó, se eu não conseguir responder pra você enquanto o Instagram não cair, eu vejo aqui e respondo em outra live, tá? É parte. Sobre casais, o que que é a sua pergunta sobre casais? Qual é a sua dúvida? Vamos, menina, vai cair? Cai não. Ai, gente, o pior é que cai. Ai, ai. Casais com problemas de relacionamento, se é um nicho, é isso? Sim, é uma dor. É uma dor desse casal. Agora, qual é o tipo de dor envolvida nessa questão do relacionamento? Você pode atuar nisso sim, tá? Se foi essa a sua pergunta. Mas, gente, faz sobre atendimento em grupo? Ok, fica aqui como sugestão. Faz o seguinte, deixa aqui os comentários, amanhã a gente dá uma olhada, vê o que tem, o que eu respondi, o que eu não respondi. O que eu não respondi entra como tema e sugestão de outras lives, continuem acompanhando. A gente tá aí com muitas surpresas pra vocês, vamos junto. Beijo, 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 boa noite. Agora vai, olha lá, tá me avisando que faltam segundos pra gente ir embora. Beijo.